Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta terça-feira, 7 de julho de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1131. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel Silva. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar sempre aqui conosco. Muito obrigado do fundo do meu coração. Você sabe que é do fundo do meu coração mesmo, não é da boca para fora. Nós estamos estudando, analisando um trecho, uma época do Antigo Testamento muito importante, a época do profeta Elias, em que ele enfrenta sozinho o norte de Israel, que já havia se separado, né? O reino de Israel separou-se no reino do norte e no reino do sul, por causa do pecado. E o reino do norte foi sendo cada vez mais dominado por reis terríveis, né? Aonde a idolatria tomou conta. Até que chegou o tempo do rei Acabe, que é onde está o livro do profeta, o primeiro livro dos reis, capítulo 21. Então, no primeiro livro dos reis, do capítulo 21, o rei Acabe, que é o rei que comanda o norte do reino de Israel, o norte e o sul. O sul, aonde tem o templo, e o norte se dividiu, norte e sul. Então, o reino do norte de Israel se tornou um reino absolutamente idólatra. Um reino onde as abominações idolátricas aconteciam, justamente no território do povo de Israel. Que coisa triste. Por causa dos reis, por causa de quem comandava. Então, nesse tempo, no tempo de Elias, o reino do norte estava nas mãos de um tirano, de um rei tirano chamado Acabe. Mas pior do que Acabe era a sua mulher Jezabel. Jezabel era uma bruxa, literalmente. Ela cultuava Baales e cultuava outras deusas, que eram deusas que exigiam, né, demônios que exigiam oferendas terríveis. Então, o reino do norte estava debaixo da pior idolatria que podia acontecer. Sabe, comandado justamente pelo rei e pela rainha. A rainha não só estabeleceu no reino do norte de Israel a religião falsa dela, a idolatria terrível dela, como ela perseguia de morte quem não aderisse à sua religião, quem não aderisse à sua terrível idolatria. Levantou-se contra ela e contra Acabe, contra Jezabel e Acabe, o profeta Elias. Corajosamente, ele se levanta contra tudo isso, sozinho, enfrenta um sistema terrível que tomou posse, né? Este rei, que era judeu, se tornou um idólatra terrível por causa da sua mulher e, em nome dessa idolatria, cometia pecados hediondos, brutais. Apoiado no seu poder de rei, ele cometeu erros brutais, pecados brutais. Sabe, em nome de ter o poder, ele cometia atos terríveis. Sabe, não era para isso que ele foi eleito rei. Ele foi eleito rei para que o povo do norte de Israel se unisse ao Deus verdadeiro e ficasse unido ao Deus verdadeiro. Mas o povo do norte de Israel já estava há mais de 150 anos sob a influência de idolatrias terríveis, causadas por vários reis que não deveriam ter assumido o trono. Inclusive, o reino do norte não deveria ter sido dividido do reino do sul. Então, uma série de pecados que foram sendo cometidos por pessoas que deveriam estar na liderança em favor do povo e em favor de Deus, passaram a viver em favor de si. Então, reis terríveis. Acabe abusa do seu poder. Abusa de uma forma violenta. Abusa das pessoas, abusa da sua força, abusa do poder. Terrível Acabe, mas mais terrível ainda é Jezabel. Porque Acabe faz tudo que Jezabel manda.
No fundo, quem mandava em Israel não era mais Acabe, era Jezabel. Essa rainha feiticeira, bruxa, idólatra, terrível, que odiava, gente, odiar de morte, odiava a religião judaica, odiava os judeus de verdade, odiava o culto a Deus verdadeiro. A feitiçaria, a idolatria, a bruxaria é um nível de adoração ao demônio. E ela entregue aos demônios. É impressionante. Isso é história, gente. Não sou eu que falo, não é, sabe? Isso é história. Basta você entrar na história, você estudar teologia, você estudar como é que funcionavam essas religiões, como é que funcionavam essas idolatrias, que você vai ver isso tudo. Eu não quero ficar passando isso aqui para vocês, porque eu não quero falar essas coisas que são muito tristes. Mas nós precisávamos saber disso. Porque a Bíblia revela para a gente verdade de vida. Deus vai se revelando ao seu povo, Deus vai agindo no meio do seu povo e através do seu povo, também a partir dessas situações terríveis. Para quem viveu no tempo do rei Acabe, que era fiel a Deus verdadeiro e que vivia nesse reino do norte, olhava para a história que estava acontecendo e não via saída. Sabe, aqueles judeus que eram fiéis, os poucos judeus que continuavam fiéis, entre eles e principalmente o profeta Elias. E é por isso que a gente vai focar o profeta Elias. Aquelas poucas pessoas que mantiveram fiéis depois de 150 anos de idolatria, a verdadeira religião. Imagina como isso é difícil. Imagina como essas pessoas viviam, como que elas encaravam a vida. Para elas estava tudo acabado. A religião verdadeira estava sendo jogada fora, foi jogada fora. A religião oficial agora da terra do povo de Israel, de uma parte da terra do povo de Israel, estava nas mãos de uma idolatria brutalíssima, nas mãos de uma falsa, de uma verdadeira feiticeira, de uma verdadeira bruxa, que fazia e desfazia. Então, na mão dessa gente estava o poder, estava a religião, estava tudo. O dinheiro, estava tudo na mão deles. Os fiéis a Deus estavam diante de uma situação sem saída. Sabe, quem viveu nessa época e foi fiel a Deus, imagine o sentimento que tinha. O sentimento de inutilidade, o sentimento de não faz sentido. Por que Deus está calado? Por que Deus não age? Por que Deus está vendo tudo isso acontecer e fica parado? E esse povo mau, esse povo idólatra, continua vencendo, continua conquistando, continua tendo tudo. Então, o capítulo 21 da primeira de Reis, do primeiro livro dos Reis, revela essa realidade. Então, a Bíblia ela não é um livro de faz de conta. A Bíblia não é um livro de conto de fadas. A Bíblia é um livro que narra a história de pessoas reais, com sentimentos reais, que enfrentam situações dificílimas. Quem era fiel a Deus no tempo de Acabe e de Jezabel estava diante de uma situação insolúvel, humanamente falando. Porque essas pessoas que detinham o poder usavam o poder para o mal. Usavam todos os recursos oficiais para o mal. Todo o dinheiro, todo o poder, toda a influência, tudo. Imagine a sensação de, puxa, vale a pena servir a Deus? Vale a pena ainda ser servo de Deus? E por que Deus não se manifesta? Então, esse capítulo 21 revela essa dor. E a Bíblia não esconde isso da gente. Então, quando você lê o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, nós nos deparamos com uma situação dificílima. Com uma das situações muito duras, inclusive, da gente ler. Mas vamos lá. Passado tudo isso, aconteceu o seguinte. Nabote de Jezrael possuía uma vinha nessa cidade ao lado do palácio de Acabe. Então, veja lá, o rei Acabe, que
era casado com Jezabel, que mandava em tudo. Então, esse cidadão chamado Nabote de Jezrael tinha uma vinha, vizinha ao palácio. Certo? Veja como Acabe era terrível. Quem lê assim de cara não consegue perceber, mas eu vou explicar por que todos os atos de Acabe nesse trecho são terríveis. Veja, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote, que era o dono daquela vinha, que era vizinha ao palácio de Acabe: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto da minha casa. Dar-te-ei em troca uma vinha melhor, ou, se preferires, pagar-te-ei em dinheiro o valor da vinha. Veja, a oferta de Acabe para Nabote, aparentemente, para nós, não tem grandes problemas. Não é? Veja, você tem uma casa grande. Aí você tem um vizinho que tem um terreno encostado à sua casa. O que você vai lá? Eu vou lá e vou oferecer para esse vizinho, porque eu preciso de mais espaço. Não sei para quê, mas eu preciso de mais espaço. Já que eu já tenho uma casa grande, eu quero ter uma casa maior. A cobiça. Mas tudo bem. Vai que a pessoa precisa fazer uma piscina, fazer uma garagem, fazer uma horta, fazer um sítio, sei lá. Para nós não tem grandes problemas. Mas aqui existe um grande problema. Porque o povo de Israel tinha uma relação com a terra completamente diferente da nossa. Então, para o povo de Israel, a terra pertencia a Deus. E Deus dividiu a terra lá de Israel para cada família, para cada ciclo de família. Você tem as 12 tribos de Israel. Cada tribo de Israel recebeu um pedaço de terra. E essas tribos que recebiam os pedaços de terra foram dividindo as terras para as famílias que participavam das tribos. Então, a terra não pertencia à família. A família administrava aquelas terras. Aquela terra pertencia a Deus. E pela lei de Israel, aquela terra não podia ser vendida, porque aquela terra era herança daquela família. A terra o sentido de terra aqui é muito importante, porque a família do judeu que vivia naquela terra tirava o sustento dele daquela terra, sustento dela, família daquela terra. Então aquela terra era garantia de sustento para a família e para gerações futuras. E não podia vender, porque aquela terra pertencia a Deus. Aquela terra foi dada por Deus para aquela família. E aquela família tirava o sustento dela, tirava a segurança dela naquela terra, porque ela podia passar uma herança para os filhos que não morreriam de fome, porque iriam cultivar aquela terra. Então, aquela terra, era tão sério esse negócio de terra para aquele povo de Israel do Antigo Testamento, que haviam leis que proibiam você de vender a terra. Leis religiosas, não pode vender porque veio de Deus. E essa aqui é a herança de Deus para essa família. É a garantia que Deus dá para essa família continuar existindo. Então a pessoa não podia vender a terra. E se aquela pessoa perdesse a terra por causa de dívidas, passados 50 anos, aquela terra voltava para aquela família. Você percebe? Então, o que Acabe está fazendo aqui? Ele está indo contra Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus. Porque ele está movido pela cobiça. E a cobiça de Acabe levou Acabe a viver e agir não só contra o povo de Israel, mas contra a própria lei de Deus. Para Acabe não importa a lei de Deus. Para Acabe não importa o que significa para as famílias aquela terra. Para Acabe não significa nada a história do povo de Israel. Percebe como o pecado deforma o ser humano? O cara está no poder, o cara é o rei. O cara é o rei, ele faz o que ele quer. Ele chegou num ponto de tamanha desfiguração, que para ele pouco importa toda a história de Israel,
pouco importa as leis que Deus estabeleceu para aquele povo, pouco importa a relação do povo com Deus. Sabe, Nabote de Israel fala, não vou vender a terra. Porque por mais pressão que Acabe faça a Nabote, Nabote se recusa a vender a terra, não por questão de lucro, não por questão de dinheiro, mas por questão de obediência a Deus, obediência às leis que Deus estabeleceu. Veja, existia um código de leis divinas estabelecido. Deuteronômio, o livro do Deuteronômio, apresenta os códigos de lei. Veja, e dentre esses códigos de lei, é importante que a gente entenda. Aqui, ó, deixa eu achar aqui onde é que está, que era proibido. Veja, Deuteronômio 27, 17. Deuteronômio, o livro do Deuteronômio, capítulo 27, versículo 17, diz o seguinte: mudar o marco de lugar ou roubar o espaço do vizinho era considerado um pecado gravíssimo, alvo de maldição. Então eles não podiam vender a terra, porque aquela terra pertencia a Deus, e Deus é que dividiu a terra de forma adequada para as famílias. Foi a sabedoria de Deus que separou cada pedaço de terra para uma família que fazia parte de uma tribo. E dessas tribos, as 12 tribos de Israel, é que formou Israel. Então, a relação daquele povo com a terra era uma relação muito diferente da nossa. A terra pertencia a Deus. Então, você recebeu de Deus aquele quinhão de terra, e aqui eu não estou julgando se está certo ou se está errado, estou explicando para você como funcionava. Então, se você recebeu de Deus aquele quinhão de terra é de vocês, de geração em geração, que é o que garantia a sobrevivência daquela família. Gente, não tinha supermercado, não tinha açougue, não tinha nada. Então faz sentido essa forma de proteção. Agora, para Acabe, que vivia no pecado, que vivia na idolatria, que vivia no luxo, que vivia na opulência, que vivia na cobiça, o coração de Acabe estava cheio de cobiça. E a cobiça era tão grande em Acabe que ele pouco se importava com a lei de Deus, porque ele já vivia longe da lei de Deus há muito tempo. Ele já tinha abandonado Deus há muito tempo. Ele já tinha abandonado as leis de Deus há muito tempo. O que valia para Acabe é o que Jezabel falava. Compreende? E Jezabel era uma bruxa, literalmente. E aí você vai compreendendo a gravidade do que está escrito aqui. Quando a gente lê isso a primeira vez, você não se dá conta do que significa isso. Você até pergunta, mas por que Nabote não vende a terra? O Acabe, o rei Acabe, está oferecendo um bom dinheiro, está oferecendo uma terra melhor, mas era proibido por lei, era maldição. Que coisa, né? Como é importante a gente aprender, a gente estudar. Eu também não sabia. Lendo a liturgia diária, é que eu vi essa passagem e fui entender por que era tão errado vender a terra. Aí continua. Acabe disse a Nabote: me cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto da minha casa. Dar-te-ei em troca uma vinha melhor. Ou, se preferires, pagar-te-ei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Veja, esse versículo 3, Nabote respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Veja, eu falei, mas qual que é o problema? Aí eu fui ouvir, fui estudar, fui pesquisar, e o Fray Nelson Medina, que tem uma série de ensinos sobre liturgia diária, explicou isso. E eu não sabia, quer dizer, eu aprendi algo que eu não sabia. Então, Acabe é tão mal, está tão pervertido pelo pecado, que não existe mais no coração de Acabe nenhuma referência, nesse momento,
a Deus e as suas leis. E aí você pergunta, e eu pergunto também, quantos líderes estão vivendo assim hoje no mundo? Percebe? E quais são as consequências de viver assim, longe de Deus? A consequência para o norte de Israel vai ser gravíssima. Porque, continuando a leitura dos livros dos reis, você vai perceber que a Assíria, o reino da Assíria, vai dominar o norte de Israel e assimilar o norte de Israel, por culpa dessas realidades vividas por reis que se afastaram de Deus e da vontade de Deus. Terrível. Continua. Então, Acabe voltou para sua casa sombrio e irritado. Veja, o mimadinho, né? Voltou para casa sombrio e irritado. Ele queria aquela terra. Eu quero, eu quero, eu quero. Parece criança que faz birra. Eu quero essa terra é para mim, é vizinha minha. Mas para que você quer isso? Você tem um monte de outras terras, você tem um monte de terrenos, você tem um monte de coisas. Para que você quer essa terra? Essa terra não pertence a você, nem de direito e nem de dever. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Acabe voltou para sua casa sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezrael recusado ceder-lhe a herança dos seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Veja, um homem adulto, um rei, que deveria ser o rei daquele povo, aquele que enfrenta os outros povos, aquele que reina com justiça, com poder, com força, com amor a Deus e com amor ao povo. Um rei que deveria ser maduro, um homem que deveria ser viril, porque não conquistou algo que ele achava que ele deveria conquistar, que estava errado, muito errado, que ia contra a lei, ficou magoadinho, ficou tristinho, ficou emburradinho. Percebe, gente? Veja que coisa ridícula. Que situação ridícula. Um homem que deveria ser exemplo para outros homens, um homem que deveria ser um guerreiro, um homem de autoridade, não autoritarismo, como ele está exercendo, porque ele é autoritário, eu quero aquela terra. É cobiçoso, mas não em favor de Deus, em favor dos povos, em favor de si mesmo. Veja, quando não consegue o que quer, fica, não quero comer, vai deitar irritadinho. Veja a que ponto chega o ser humano dominado pelo pecado. Sabe, começa a perceber, começa a refletir na vida da gente. Como é que nós, eu vou falar agora para os mais velhos, muitos homens e mulheres mais velhos deveriam ser exemplo, deveriam agir para Deus, em favor do reino de Deus, mas agem para si. E quando não conseguem o que querem, emburram, ficam revoltados, ficam revoltadas. Não quero comer. Que coisa impressionante. Gente, a Bíblia é impressionante. Continua. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Aí chega Jezabel, a rainha, feiticeira, terrível. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se preferisse, que a trocasse comigo por uma outra melhor. Mas ele respondeu-me: não cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Olha o domínio. Olha a influência. Olha a malignidade. Não importa para Jezabel que a lei de Deus seja descumprida.
Não importa a história do povo de Israel. Não importa a religião. Não importa a vontade de Deus. O que é importante é ela continuar dominando Acabe, o rei. Eu te darei essa terra. Ele não tinha direito de ter essa terra, nem ela. E ela, na petulância, no orgulho, na soberba, na vaidade, no interesse, como é que ela domina Acabe? Ela domina Acabe fazendo as vontades de Acabe. Fazendo com que Acabe seja este homem fútil, este homem imaturo, este homem sem fibra, sem força, sem amor. O demônio sabe como envolver. O demônio sabe como deixar o ser humano apequenado. Acabe deveria ser um grande homem, um grande rei, mas é um mimado pelo demônio, através de Jezabel. E Jezabel sabe agir, porque ela está dominada também pelo demônio. Veja como é sério isso, gente. E como é impressionante isso está na Bíblia. Como é impressionante. Veja, é impressionante isso. Porque você vai ver ao longo desse capítulo aonde vai parar isso. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: não cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu porventura o rei de Israel? Vamos, come. Não te incomodes, eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Escreveu ela, então, Jezabel, uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade com cidadãos de Nabote. Olha a petulância dela. Eis que dizia a carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra, mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei. Veja, ela inverte os papéis. Quem está amaldiçoando a Deus é Acabe. E Nabote, muito pelo contrário, Nabote está sendo fiel a Deus. E fiel ao reino do norte de Israel. Porque é reino de, apesar de estar separado do sul, é Israel, é povo de Deus. Então, o verdadeiro fiel aqui é Nabote. O rei é infiel, o rei é brutal, o rei abusa do seu poder, o rei é cobicioso, o rei é ganancioso, o rei é repleto de pecados. O rei negou a Deus quando quis comprar a terra de Nabote. E Nabote foi fiel, profundamente fiel a Deus. E Jezabel manda uma carta aos anciãos, àquele resto que ainda diziam que eram fiéis a Deus, dizendo que, ao contrário, foi Nabote que foi infiel a Deus e infiel ao rei. E já que ele é infiel ao rei e infiel a Deus, merece ser morto. Amaldiçoou a Deus e amaldiçoou o rei. Conduziu em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Percebe? Como ela foi satânica, terrível, diabólica, inverteu. E assim aconteceu. Os anciãos da cidade não quiseram ouvir Nabote de Jezrael. Acolheram o que a rainha falou
sem defesa para ele, sem dar-lhe chance para ele se defender. Ele foi acusado de ser contra Deus e contra o rei, foi apedrejado e morreu apedrejado. Veja a injustiça estabelecida. A justiça estabelecida pelo alto comando de Israel, do norte de Israel, pela rainha, pela omissão do rei, pela omissão dos nobres, pela omissão dos religiosos. O sistema inteiro contra Deus e contra os fiéis de Deus. E Nabote morre apedrejado. Olha a injustiça estabelecida. Então, quem olha para isso fala, cadê Deus? Onde é que fica Deus? Veja, a Bíblia não se esconde. A Bíblia não esconde as realidades humanas. Deus está agindo. Com certeza Deus está agindo. Só que ninguém está percebendo a ação de Deus, porque estão todos envolvidos no pecado, menos Elias. Menos Elias. Elias vem afrontando a tudo isso desde sempre. Elias é uma pedra no sapato dessa gente. Elias é perseguido de morte, porque ele põe o dedo em riste de todos eles e fala, isto é pecado, isto está errado, não é assim que se reina, esta mulher não tem o direito de fazer o que ela está fazendo, este rei não tem o direito de fazer o que ele está fazendo, e ele se torna inimigo mortal, porque eles querem matar Elias de tudo quanto é jeito. Agora, quem está vivendo esta realidade não tem a consciência do que está acontecendo como um todo. Nabote foi considerado traidor do rei, e infiel a Deus, e apedrejado. Ele que foi fiel. Onde é que está Deus? Quantas pessoas questionam hoje para a gente, aonde está Deus? Diante de tanta injustiça que a gente vê acontecer. Deus não está inerte. Deus não está indiferente. Deus está levantando pessoas que são capazes de lutar contra essas injustiças de forma correta. Não de forma ideológica. Interessante, né? Escreveu ela a carta, mandai vir tal, os homens das cidades e os anciãos e os notáveis concidadãos de Nabote fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Veja, olha tudo contra Nabote e contra Elias. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis concidadãos de Nabote. Veja a traição, o abandono, o medo. Sabe? Por que esses notáveis cidadãos, veja, os homens da cidade, os anciãos, os notáveis concidadãos de Nabote fizeram o que ordenava Jezabel. Não fizeram o que ordenava Deus. Que tristeza. Veja, traz isso para hoje. Traz isso para hoje. Vamos ter coragem de fazer as coisas como tem que ser feito. Que absurdo o que acontece nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós vemos coisas brutais acontecendo e os notáveis e os concidadãos e as autoridades apoiando. Gente, o aborto é abominável. Jezabel mandou matar um homem, um ser humano adulto. Mas hoje o mundo manda matar um homem ou uma mulher que ainda estão no ventre da mãe. E os notáveis, e os concidadãos, e os juízes, e os poderosos acolhem. Hoje o mundo, veja, a Jezabel manda matar os anciãos, os velhos. Porque já estão velhos. É um peso para a sociedade.
E os notáveis desse mundo, vamos ver aqui? Aqui, ó. Os notáveis desse mundo, os concidadãos desse mundo, fizeram o que Jezabel mandava. Aprovam a eutanásia. Mata esse velho ou essa velha porque estorva, porque atrapalha, porque gasta dinheiro sem produzir. Percebe, gente? Existe uma realidade demoníaca agindo no mundo. Nós não podemos fingir que não está acontecendo. Nós não podemos nos acomodar a um sistema de mundo pecaminoso e brutal. Nós não podemos aceitar como cristãos toda a perseguição que vem sobre o cristianismo, e o cristianismo nunca foi tão perseguido como está sendo nesses últimos 2 séculos, século XX e século XXI. Já se mataram mais cristãos no século XX e no século XXI do que nos 2000 anos de igreja. Porque o cristão, ele se levanta contra isso, essa injustiça que a Jezabel propõe. Veja, a Jezabel é uma realidade do Antigo Testamento. Essa mulher era uma bruxa. E quem dá as cartas no mundo hoje, quem são? São pessoas religiosas católicas e cristãs? Ou são pessoas que vivem debaixo de uma idolatria ao demônio? Terrível, gente. Terrível. O demônio mata. Ele quer destruir a humanidade, ele quer destruir tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que é são, tudo aquilo que é santo. E se você se levanta hoje para falar contra, você é perseguido, preso. Quantas pessoas que se levantam contra o aborto que são presas? Quantas pessoas que se levantam contra a eutanásia que são presas? Quantas pessoas que são perseguidas porque falam das injustiças que acontecem nesse mundo em todos os níveis? Quantos cristãos estão sendo perseguidos lá na Síria, nessa mesma região? Perseguido de morte, porque eles não aceitam que haja uma outra religião que não a deles. Quantos cristãos estão sendo dizimados na África? Gente, é a realidade. A Bíblia, ela apresenta a realidade. Veja, esse trecho aqui é duríssimo. É duríssimo. Conduziu em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis concidadãos de Nabote. Nabote é um herói. Os concidadãos de Nabote fizeram o que ordenava a Jezabel, segundo o conteúdo da carta que ela lhes tinha mandado. Essas cartas de morte chegam até hoje, a gente, através da mídia, através da televisão, através do filme, através das novelas, através de tudo. Cartas de morte, manda matar, mata a criança que está no seio da mãe, porque atrapalha, a criança atrapalha, o velho atrapalha, o doente atrapalha. Manda matar. Se não mata fisicamente, mata espiritualmente, mata psicologicamente, deixa de lado, põe num asilo, ignora, isola, porque é um estorvo. Isso a gente aprende de manhã, de tarde e de noite pela mídia. Veja, as cartas malditas de Jezabel continuam chegando. E os notáveis, os concidadãos, os cidadãos de Nabote, acolhem o que Jezabel manda. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna. Vamos voltar? Vamos continuar aqui. 1 de Reis, capítulo 21, versículos 13 agora, e seguintes. Vieram então os 2 miseráveis, aqueles que acusaram Nabote de forma injusta, que ganharam dinheiro, muito dinheiro, para acusar falsamente a Nabote.
Vieram então os dois miseráveis e colocaram-se diante deles e fizeram publicamente a deposição seguinte contra ele, contra Nabote. Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Veja, Jezabel mandou que isso acontecesse. Eles contrataram esses dois canalhas, esses dois miseráveis, para acusar falsamente Nabote, e assim fizeram. Tudo macumunado. O juízo foi um juízo falso, um juízo tremendo, aonde dois mau caráteres receberam muito dinheiro para acusar falsamente alguém inocente. E todo mundo participou disso. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. Morreu de forma injusta, morreu de forma falsa. Mataram por cobiça, mataram por raiva, por medo, por ódio. Fizeram parte de uma pantomima. Todos eles. Continua. E mandaram a dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ele soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma a posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusara a vender. Então, quando Jezabel ficou sabendo que Nabote foi morto, ela chegou para Acabe e falou: agora vai lá e toma posse daquela vinha que você queria, porque Nabote já foi morto. Percebe? Veja. Acabe começou esse processo ainda com um pouquinho, mesmo que vai contra a vontade de Deus, dentro dele ainda tinha um mínimo de bom senso humano, pelo menos, porque vai contra a vontade de Deus, ele não podia querer comprar aquela terra. Mas como ele não tinha mais nenhum tipo de senso religioso, um pouquinho de bom senso humano havia ainda no coração de Acabe. Vai, tudo bem, eu vou oferecer para ele uma vinha melhor ou um bom dinheiro. Mas Nabote, que era um homem ligado a Deus, não podia aceitar isso. Mas veja, pelo menos aqui ainda havia um pouco de bom senso humano. Com o passar do tempo, veja, esse pouco tempo, o pecado transtornou tanto a Acabe, mas tanto, que nem bom senso humano esse homem tinha mais. Que nem não tinha mais nada dentro de si a não ser pecado. Acabou a capacidade mínima de consciência, de justiça, humana. Não estou falando nem mais em relação a Deus, estou falando agora em relação ao próprio ser humano. Acabe nesse ponto da história em que ele vai lá, ele se deixou levar pelo pecado. O pecado foi levando Acabe para onde o pecado queria. Veja, o pecado queria fazer com que Acabe, o rei de Israel, o rei do norte de Israel, se tornasse um nada. Sabe, não há nada, está seco, Acabe está completamente seco. Não existe mais nem capacidade humana natural em Acabe de falar: não, isso aqui não está certo, isso aqui não está justo. Então, mataram o cara, ele ficou sabendo que matou, porque a mulher dele mandou matar e ela fez todo esse trama, fez toda essa situação, essa situação terrível, foi ela que arquitetou tudo, ponto por ponto, em nome dele, Acabe. E agora ela chega para Acabe e fala: vai lá e assume a terra que você quer. Veja, eu estou te dando isso. E Acabe, obediente a Jezabel, vai lá e assume a terra. E aqui já não importa mais se é contra Deus, se é contra a consciência, se é contra o ser humano, se é contra a família de... Veja, o que vai acontecer com essa família de Nabote? Nabote não é só um ser humano sozinho. Nabote tem uma família, filhos, esposa. O que vai acontecer com essa família fiel a Deus, sem terra para onde morar, sem terra onde cultivar a sua comida, porque na terra é da terra que eles tiravam o trigo, o milho, para poder comer.
É na terra que eles cultivavam também, que eles criavam o seu gado, suas ovelhas, para tirar a lã, para fazer a roupa, tirava o couro do gado para fazer sapato. Percebe? O leite, as galinhas, os ovos, da onde que essa família vai comer, vai viver, porque não tem mais nada. Esta família que perdeu a terra, perdeu tudo, porque a terra estava intimamente ligada com Deus e intimamente ligada com a sobrevivência e a proteção. Porque eles não tinham proteção nenhuma, não tinha exército, não tinha 13º salário, não tinha aposentadoria. A mulher, a viúva, quando perdia o marido, se você for estudar a história do Antigo Testamento, é brutal. Você vai ver que essa viúva, ou as filhas, como não tinham de onde tirar sustento, acabavam se prostituindo para sobreviver. Veja, como é que fica essa família de Nabote de Jezreel, que não tem mais Nabote, porque foi morto pelo sistema do mundo, comandado por um rei apático, por um rei temerário, por um rei cobiçoso, orgulhoso, prepotente, dependente totalmente de Jezabel, uma feiticeira, uma bruxa que odiava de morte a Israel e a religião de Israel. Como é que fica essa família? Como é que fica... A Bíblia não fala, mas como é que fica a esposa de Nabote? Como é que ficam os filhos, as filhas? Não tem mais terra. Não tem de onde tirar sustento. Não tem aonde viver. Vai ter que ir para o meio da rua, sem proteção, sem comida, sem nada. De dia é um calor tremendo e de noite é um frio absurdo na região desértica. Mandaram dizer a Jezabel, Nabote, versículo 14, do capítulo 21 da 1ª de Reis. E mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morto. Quando ele soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe, vai e toma posse da vinha que Nabote de Israel te recusara a vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para a sua vinha para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Dir-se-lhe-á isto, diz o Senhor, mataste, e agora usurpas, e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue. Acabe exclamou. Bom, depois eu continuo isso na aula de amanhã. Mas só para a gente se colocar diante dessa situação. Veja, uma situação humanamente sem saída. E para quem está olhando de fora, os poucos fiéis de Israel, os poucos fiéis que seguiam ainda no Reino do Norte o judaísmo, como que eles se sentiram? Como que a gente se sente diante de tanta injustiça, ainda mais quando a injustiça vem dos mais altos escalões até chegar aos mais baixos escalões? Cadê Deus? Veja, esse trecho é fantástico, dolorosíssimo, tristíssimo. E aqui a gente se depara com uma realidade, parece que Deus não age. Aqui nós já vimos, a partir do versículo 17, que Deus está vendo tudo. E Deus conclama a Elias para que confronte agora Acabe e Jezreel. Acabe e Jezabel. Isso nós vamos ver na aula de amanhã. Esse confronto de Elias, amando de Deus, que viu tudo, que percebeu tudo, que constatou a dor do seu povo,
Deus não fica indiferente à nossa dor. Veja, o ser humano tem um negócio chamado liberdade. A liberdade humana, ela é importantíssima. O pecado desfaz o ser humano, o pecado desajusta o ser humano, o pecado acaba com o ser humano. O pecado vai fazendo com que o ser humano perca a sua identidade. E a liberdade do ser humano acaba sendo usada de forma brutal. Só que Deus não vai contra a nossa liberdade. Porque Ele nos fez livres. E quando Deus fez o homem, Ele correu o risco do homem se voltar contra Deus e se voltar contra o próprio homem. Por causa do pecado. Mas Deus não volta atrás. Ele vai agir em favor da humanidade, como Ele sempre age, no meio de tantas injustiças, apesar da liberdade do ser humano, de uma forma completamente diferente daquela que a gente acha que Deus vai agir. Porque Deus respeita a criação. Além de dar espaço para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, os piores pecados. Além de dar espaço, Ele age no coração da gente para que a gente chegue ao arrependimento. E para que a gente possa chegar ao arrependimento, e isso serve para os piores pecadores e para nós que achamos que não somos tão pecadores assim. Porque todos nós pecamos. E se nós deixarmos que o pecado domine o nosso coração, nós nos tornamos iguaizinhos a Acabe e iguaizinhos a Jezabel. Percebe? Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente entender a palavra de Deus, por isso que é importante a gente entender os mandamentos de Deus. Deus não quer nada disso. Mas a partir do momento que nós caímos nesse lodo, nesse rio podre, fétido, que é o pecado, se nós não nos voltarmos para Cristo, nós vamos indo de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Gente, a liberdade do ser humano permite isso. Deus não vai contra a liberdade, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus é perfeito e livre. O ser humano é feito à imagem de Deus. Então, na nossa liberdade, nós podemos optar pelo pecado. E quando a gente opta pelo pecado, o pecado domina a gente e destrói a gente, e através da gente destrói os outros. Mas a única saída para essa situação é Cristo, é Deus agindo em nosso favor. Se nós não nos voltarmos para Cristo, se aquele povo de Israel não se voltasse para Deus, o pecado acaba, destrói. Por isso que o demônio jogou o pecado no mundo. Porque ele sabe que o pecado acaba e destrói. E ele sabe, ele só não sabia que Deus ia dar um nó nele. Porque Deus vai vencer o pecado, não da forma como a gente acha que Deus deveria vencer o pecado. Lembra da aula passada? Que a gente pensa que a justiça, dentro da gente, esse anseio por justiça, é uma resposta imediata à injustiça? Essa resposta imediata à injustiça, quem dá somos nós. Agora, a resposta eficaz contra a injustiça, quem dá é Deus através da gente. Se nós deixarmos que Deus domine o nosso coração, o nosso sentimento. Mas para isso é necessário tempo. E Deus age em nós, Ele nos colocou no tempo. E Deus vai agindo nos nossos corações para que a gente possa chegar ao arrependimento. Porque o primeiro passo para que isso tudo possa ser resolvido é o arrependimento, é a aula de amanhã. Eu não quero entrar na aula de amanhã. Porque Deus, para quem estava de fora, falou, cadê Deus nessa história toda? Nabote foi morto, gente. Deus não desceu do céu para impedir que Nabote fosse morto. Deus não desce do céu para impedir que haja um aborto. Deus não desce do céu para impedir que haja a morte de um idoso por eutanásia. Deus não desce do céu para impedir que os governantes, roubem e corrompam, como Acabe e Jezabel. Deus já desceu do céu para isso. Cristo. E se nós não nos colocarmos nas mãos de Cristo, parece que Deus não está fazendo nada.
Mas o próprio Deus se fez homem para assumir em nosso lugar aquilo que era impossível para a humanidade. Deus já veio do céu para isso. E nós não aceitamos a vinda de Deus como homem para nos liberar do pecado. Nós queremos continuar a resolver tudo sozinhos. Ao orgulho. Como é terrível. Ah, Deus não faz nada. Deus já fez tudo. Deu o Filho dele para a gente, arrependidos, conscientes da nossa impossibilidade de resolver essas coisas, nos ligarmos a Cristo. Percebe? Não é que Deus não faz nada, Deus já fez tudo. Deus nos deu vida, nos deu inteligência, nos deu o Filho dele, nos deu o Espírito Santo, nos deu tudo. Cabe a nós, cabe agora a nós assumirmos Cristo. Aquele povo do Antigo Testamento não tinha ainda chegado Cristo para eles. Para nós já chegou. Então a resposta para todas essas injustiças que acontecem desde o tempo lá de Acabe atrás, bem lá atrás de Acabe, inclusive, a resposta está em Cristo. E nós nos recusamos a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós esperamos ainda que Deus faça uma mágica para resolver todos os problemas da humanidade. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já deu o Filho dele por nós. Agora cabe a nós, como cristãos católicos, assumirmos a nossa missão em Cristo. Com Cristo e por Cristo. Cabe a nós irmos por esse mundo que ainda jaz sobre o pecado, levar Cristo, porque ele, Cristo, é a única solução para tudo isso, porque foi a solução que Deus nos deu. Percebe? Então Deus não vai descer do céu porque alguém vai dar um tiro em alguém. Deus já desceu do céu. Somos nós que não aderimos a esse Deus que desceu do céu. E é por isso que as coisas acontecem. É por isso que o mal continua sendo propagado, porque nós nos recusamos a aceitar a solução que Deus nos deu. E essa solução tem nome: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A ação de Deus é através de Cristo, e Cristo nos dá o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem vai agindo dentro de nós, fazendo com que a gente chegue no momento de compreensão, no momento de arrependimento. Uma pessoa que está no pecado só sai do pecado se enxergar o mal que o pecado causa nela e através dela. E quando enxerga o mal que o pecado causa nela e através dela, sente uma tristeza profunda. Isso é obra de Deus. E ao sentir essa tristeza profunda vem da dor de ter ofendido, de ter magoado o próximo, a mim mesmo, e de ter traído a Deus. E de ver que lá no fundo não tem saída. E aqui começa a ação de Cristo em nosso favor. Porque é necessário que eu seja pobre. E pobre é justamente isso. É perceber o mal que o pecado fez em mim por causa da ação do Espírito Santo que ilumina a minha inteligência, porque eu já me abri a Cristo. Eu percebo o mal que o pecado já fez em mim e o mal que o pecado fez através de mim. Isso causa uma dor tremenda. E além dessa dor, e também por causa dessa dor, a gente conclui que a gente não tem forças contra isso. E é exatamente o ponto que Deus quer que a gente chegue. A dor de perceber o mal que causamos e o mal que causou em mim e que causou através de mim, e perceber que isso leva a gente para uma situação sem saída. E ao perceber que leva a uma situação sem saída, eu só tenho um recurso: é me voltar para Cristo. E aqui começa a ação poderosa de Cristo em meu favor. Mas é necessário primeiro o arrependimento e a tristeza. E nessa tristeza concluir que
eu não tenho como sair disso. A única saída é Cristo. Por isso que é importante a pobreza. A pobreza é isso. É justamente perceber o mal que o pecado causou em mim, porque eu me abri ao pecado. E o mal que o pecado causou através de mim, porque eu continuei no pecado. E ao chegar a essa conclusão, eu percebo que eu não tenho saída. Não tenho o que eu faça para oferecer a Deus uma reparação da injustiça que eu cometi contra o amor dele em meu favor. Como também não tem saída da destruição que o pecado já causou em mim e através de mim. Só uma vida nova, só um novo recomeço. Isso quem traz é Cristo. Veja, a saída de tudo isso tem nome. Enquanto nós todos, como seres humanos, e não importa a raça, não importa a cor, não importa nada, enquanto nós não formos de Cristo, o mundo vai viver debaixo da injustiça. Porque a injustiça é a cara do pecado, é o fruto do pecado. A dor, a injustiça, a violência, a morte, a mentira, tudo isso é fruto do pecado. Então, a grande constatação que a igreja nos traz é que tem saída. Essa saída tem nome: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Peço ao Pai, em nome de Jesus, por mim, pela minha família, pelas pessoas que participam desse programa, pelas pessoas que um dia, talvez, por misericórdia de Deus e por providência de Deus, uma parte desses programas possam atingir pessoas por esse mundo afora. Eu peço por mim, pela minha família, pelos ouvintes fiéis e por essas pessoas que um dia, talvez, possam escutar algo desse programa. Que nós possamos nos abrir a Cristo. Que nós possamos compreender, iluminados pelo poder do Espírito Santo, da onde vem a única salvação possível para o ser humano, para a humanidade, para as sociedades, para o mundo. Esta solução tem nome: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.